Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. É a aula de número 19 e vou falar hoje sobre a força da gravidade. Toda vez quando a gente fala de força da gravidade, a gente vai para a força gravitacional. Trata-se aí, de uma força de atração que surge entre todos os corpos que possuem massa. Saiba mais aí sobre essa força e a relação com o peso de um corpo. Quando eu falo essa questão de saiba mais, na telinha que vocês estão observando aí, você pode ver que está ali, o planeta que está puxando a Lua e a Lua também que está puxando o planeta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tanto o nosso planeta Terra ela exerce essa força gravitacional sobre a Lua, como a Lua também vai exercer essa força gravitacional sobre o nosso planeta Terra. A força gravitacional, na realidade, é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, ele é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro, por causa do seu campo gravitacional. A força gravitacional, na realidade, é uma força atrativa que vai, lógico, surgir entre todos os corpos que irão ter massa. Ou seja, o planeta Terra ele atrai os corpos que estão em direção para o seu centro, né, do campo gravitacional, como vocês estão observando aí na telinha, que temos o nosso planeta Terra e temos várias pessoas ao redor que estão sendo atraídas pelo seu centro gravitacional. Geralmente, a força gravitacional ela é muito pequena e se pode ser percebida nos casos em que pelo menos um corpo possui uma massa muito grande, como a massa de uma estrela ou de um planeta. Quando eu falo de uma estrela, eu estou falando de quem? Do Sol. E vamos falar do nosso planeta Terra. Nesse exato momento, você que está aí na sua casa está sendo atraído por todos os seus objetos que estão ao redor. Mas essas forças, elas são tão fracas que você não percebe. Se você tentar pular o mais alto que conseguir, mesmo que você se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura. Simplesmente porque a Terra ela vai puxar você constantemente para baixo. A força de atração gravitacional ela vai depender, lógico, das massas dos corpos que irão estar envolvidos. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a massa, maior será a força de atração existente entre eles. Ninguém aí sabe de fato a origem da força gravitacional. Somente entendemos o seu funcionamento. Quanto mais distante estiverem os corpos, menos será a força de atração sobre eles. E aí temos uma imagem muito linda da nossa Via Láctea. Veja bem que a nossa estrela, o Sol, ele tem o seu campo gravitacional que está atraindo todos os planetas que fazem parte da Via Láctea. E é lógico que eles ficam ali em órbita, no movimento que a gente chama de translação. Todavia, mesmo distante, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar é suficiente para mantê-lo em órbitas que são bem regulares. Quando os planetas eles estão em órbita em torno do Sol, o mesmo também vai valer para a Lua, orbitando aí, né? Quando eu digo orbitando, o nosso planeta Terra.
eles estão caindo em direção ao Sol. Mas, como as suas velocidades orbital são muito grandes e fazem ali um ângulo de 90 graus com a força gravitacional, as suas distâncias em relação ao Sol, elas permanecem aproximadamente constantes, sofrendo somente pequenas variações. A aceleração da gravidade, ela foi no início observada e estudada por diversos cientistas, como Galileu Galilei e Isaac Newton, ao longo aí dos séculos. No entanto, foi Newton quem conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional entre dois corpos por meio da lei da gravitação universal. E daí você pode observar nessa telinha que tem uma pessoa que está sentada ali, está deitada, acomodada, e de repente cai uma maçã em cima da sua cabeça. Ainda bem que foi uma maçã ao invés de uma jaca. E é lógico que ele teve essa ideia daí da força gravitacional. Ou seja, que um corpo que tem uma maior massa vai atrair para si um corpo que tem uma menor massa. A força da gravidade, ela vai ser capaz de acelerar também os corpos, uns em direção aos outros. Observe aí na telinha essa imagem e pense o que está acontecendo. Quando você observa a imagem, você pode observar que essa aceleração ela vai ser chamada de gravidade. Ao nível do mar, a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, qualquer corpo solto nessa altura é atraído em direção ao centro da Terra com a velocidade que aumenta 9,8 metros por segundo a cada queda. Então, se nessa imagem você está observando que tem ali o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, o objeto que vai ser lançado no segundo andar vai ser diferente do objeto que vai ser lançado no terceiro andar, porque ele irá atingir uma maior aceleração e o seu peso, ou seja, da massa, vai ser bem maior ao atingir uma pessoa. Então, quanto maior for o tempo que um corpo ele leva para cair, maior será ali a sua velocidade, no momento que ele chega ali ao solo. Assim, se não levarmos em conta o atrito com o ar, todos os corpos que caem ao nível do mar possuem a sua velocidade aumentada ali em aproximadamente 9,8 metros por segundo, ou seja, a cada segundo. A força gravitacional com a qual a Terra atrai todos os corpos ao seu redor, ela vai ser chamada de peso ou simplesmente peso. Cuidado, pessoal! Quando nos referimos à quantidade de matéria que compõe um corpo, fazemos referência à massa e não ao peso. Temos o costume de fazer aquela velha pergunta para outra pessoa: e aí, qual é o seu peso? Não é o peso que a gente deve perguntar. A gente tem que perguntar qual é a sua massa corpórea. E aí é importante não confundir esses conceitos, já que o peso ele é a força gravitacional que um corpo ele é capaz de exercer em qualquer outro corpo que tenha ali a massa. A massa ela é apenas a quantidade da matéria. Geralmente vai ser medidas em gramas ou quilogramas, por exemplo, contida aí em um corpo. A força gravitacional que a Lua ela faz sobre a Terra, que é uma das curiosidades, né? Ela vai ser suficiente para a água e formar o que a gente chama de marés. Mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, a força gravitacional do Sol
é suficientemente forte para manter a Terra presa em sua órbita. E aí você vê essas curiosidades, né? Quando você observa aí na telinha a questão das marés. A gente tem a maré que a gente chama de maré alta, a maré baixa, tudo isso sendo influenciado pela força que a Lua ela vai exercer sobre o nosso planeta Terra. Outra curiosidade são os buracos negros, que são os corpos celestes, que apresentam ali os maiores valores de gravidade conhecidos no universo, por ter uma massa muito menor que a massa da Terra. A Lua ela vai possuir ali a sua gravidade cerca de 5 vezes menor, valendo ali aproximadamente 1,6 metros segundos quadrados. Quando eu falo da questão desses buracos negros, que eles apresentam maiores valores de gravidade, isso quer dizer o seguinte, que o Sol ele está sendo também atraído por esse buraco negro, apesar que nós não percebemos esse movimento. A Via Láctea toda está sendo atraída por esse buraco negro. Estamos, né, no planeta Terra, quanto os outros planetas, eles estão em volta. Só existe esse movimento de rotação e de translação que o planeta ele faz em relação ali, né, em torno do Sol. Temos também esse movimento de atração em que o Sol e os planetas eles estão sendo atraídos para o universo, para esse buraco negro. Como vocês podem observar, essa imagem que está aí na telinha do buraco negro e da sua força gravitacional. É muito interessante que existem outros tipos de movimento. E aí, sem a sua gravidade, a Terra ela não teria atmosfera. E tudo que se encontra na superfície terrestre estaria simplesmente flutuando pelo espaço. Na telinha você vê ali as pessoas que estão no espaço, que a gravidade é praticamente zero. E as pessoas elas não estão sendo atraídas. Bom, a gravidade da Lua ela é menor do que a Terra. Ao pisar na Lua, os astronautas sentiram quase 5 vezes mais leves do que aqui na Terra. Bom, quando eu falei sobre essa questão da gravidade, que quando a pessoa estava ali na Lua, que o peso era 5 vezes menor, é porque lá a Lua tem a sua gravidade muito menor. Então, uma vez quando eu falo essa questão da força da gravidade, essa força da gravidade quer dizer o seguinte, quer dizer que um corpo que tem uma maior massa vai atrair para si um corpo que tem uma menor massa. Por exemplo, eu tenho aqui a minha garrafinha. O que vocês acham se eu for soltar essa garrafinha? Ela simplesmente vai sair subindo lá para cima ou vai cair para baixo? Então, eu vou segurar que não quero quebrar minha garrafinha. Então, a partir do momento que eu solto, ela caiu. Por quê? Nosso planeta Terra tem um centro gravitacional que está justamente exercendo essa força de gravidade. É lógico que o planeta Terra exerce essa força de gravidade sobre nós, sobre tudo que está sobre o planeta, e a Lua também exerce essa força de gravidade sobre o planeta Terra, causando aí o efeito, no caso das marés, e o Sol, que faz com que os planetas estejam em órbita. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham sacado essa ideia da força de gravidade e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.